Olha lá, chegou. Bem-vindo, Igor. Deus abençoe. Olá, Guilherme, tudo bom com você? Olá, gente que chegou aí agora, né? Tudo Você certo? vê que já tem uma galerinha chegando aí. Graças a Deus. Amém. E aí, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Estamos aí durante o dia se preparando para esse momento, para essa conversa. É uma Exatamente. benção, com a graça de Deus, o dia de São José, né? Dia de No São dia de José São José, Operário, o minha maior. esposa falou pra mim e eu falei, cara, é verdade, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Ela falou, A vai ser gente no dia de São José começou Operário. a ajustar as datas, a gente nem estava aqui ainda. E eu falei, olha, tem mudança, não instalar a internet. Aí quando a gente Pois marcou, é, São José já estava preparando já. Era ele que sabia já de tudo, tava né? de olho. E não tenho certeza que ele estará intercedendo por nós durante toda essa live. Amém. Mas é isso aí. Eu queria me apresentar para aqueles que não me conhecem, depois faz uma breve apresentação também, mas eu sou Guilherme Zaparoli, eu tenho 33 anos, sou casado há quase 4 anos com a Fernanda Zaparoli. Fui membro da comunidade Canção Nova durante 11 anos, sou formado em biologia e eu fiz uma pós-graduação em bioética. E há 1 ano e 9 meses atrás nasceu o Guilherme Pai, né? Nosso filho veio ao mundo, Giuseppe, e graças a Deus ele já está dormindo, a gente já colocou para dormir, para participar bem desse momento, e tem sido uma Uhum. grande graça e um aprendizado muito grande. Então, hoje a gente vai partilhar um pouco sobre aquilo que é a nossa experiência, mas eu gostaria que você apresentasse também. Sim, eu sou Igor Teles, eu tenho 27 anos. Os meus pais são membros da comunidade Canção Nova, né, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, e passei a minha vida inteira praticamente sendo formado pela Canção Nova. Me casei no ano de 2018, em dezembro de 2018. Namoramos por 5, quase 6 anos, e em fevereiro nós descobrimos uma gravidez. Então, eu casei em dezembro, passamos aí um mês e pouquinho, a gente engravidou do Benjamin, que faz 7 meses agora, dia 8 de maio. Aí, Eu então, sou, eu sou psicólogo, né, por formação, desde 2017, e sou pós-graduado em neuropsicologia. Trabalho com psicologia clínica desde a formação até hoje. bacana. Então, os dois pais de primeira viagem aí. Eu Sim, pouquinho mais de experiência, mas os dois na mesma sim. experiência de estar junto aí nesse momento, né? Uhum, Mas eu queria começar a conversar com você um pouco sobre aquilo que é a paternidade, né? Porque, assim, uhum, muitos livros, muitas pesquisas se voltam em torno da maternidade, porque, é claro, a maternidade ela é essencial, né? Então, sim. sem uma mãe, a criança ela não se desenvolve, né? Primeiramente, ali nos primeiros dias, a questão física e biológica, o peito e toda a parte mais psicológica também, mas muito não tem se tanto dado esse peso para o pai, a vida do pai, o papel do pai dentro de um relacionamento, dentro de uma família. E Sim. aí, muitas vezes a gente acredita ou pode passar a acreditar que ele não é tão importante assim quanto a mãe. E aí acaba descartando aquilo que é o papel do pai. E muitas vezes a gente tendo essa noção de que não, calma aí, é errado esse pensamento, mas muitas vezes não sabe como se comportar. Então, né? Ok, já entendi Sim. que é errado, já entendi que não é certo, que o pai é muito importante sim dentro do papel familiar. Mas qual é esse papel? O que ele deve desenvolver? Como ele deve desenvolver, né? Então, hoje a gente acha que a conversa é mais nesse tempo, assim, os desafios da paternidade, porque após a revolução feminista que aconteceu no meados do século passado, a mulher ela começou a tomar o espaço do homem, né? Até então, não quero dizer que antes, então era tudo certinho, porque existiam os casos de machismo e aí a gente sabe que na época dos nossos avós, os pais dos nossos avós, era muito diferente também, né? O Sim. homem era aquela voz firme, pronto, acabou, não tinha conversa, ele mandou e acabou, né? Que também não é saudável. E aí, após essa revolução feminista, o homem ele começa a ceder espaço para a mulher e a mulher ela começa a tomar conta. E o homem acaba falando, ok, é legal isso daí, né? Ela está fazendo tudo aquilo que eu fazia, estou dividindo Se meu acomodar. espaço. Só que depois isso se tornou um problema. Por quê? Porque o homem ele começa a perder a sua identidade. Então ele já não sabe mais aquilo que ele deve fazer. Então a nossa geração é desse jeito, né? Nós somos frutos dessa revolução feminista. Os nossos pais já começaram, após nossos pais a mudança foi muito grande, mas nós somos filhos daqueles que viveram a revolução feminista. Então
é tudo incutido muito desde criança, né? Desde a nossa infância, essa realidade. Então, hoje, o homem ele é perdido, vamos dizer assim. O homem ele não sabe qual é a referência, o que ele deve ser, primeiramente porque muitas vezes ele não teve essa referência dentro de casa. E aí, já misturando um pouco os temas, mas dizendo, muitas vezes os divórcios grandes que acabaram de acontecer depois da Revolução Feminista, onde a mulher ela quer os seus direitos e aí ela sai de casa, ou coloca o homem para casa, o homem não aguenta, acontecem muitos divórcios, e aí a criança cresce sem um pai. Então, a nossa geração, o que não aconteceu com os nossos pais tiveram os dois em casa, bem ou Sim. mal, os dois estavam em casa. A nossa geração já não. A nossa geração é o quê? A maioria já vive, ou eu lembro da minha infância, né? Quando eu era moleque, não tinha tantos divórcios assim, mas depois do meu colégio e tal, a gente já tinha contato com um filho ou outro, um meu amigo ou outro que já era filho de pai separado, mas não era tão comum assim. E hoje é praticamente, né? Tipo assim, você vê ali, você vai numa escola, numa sala, sei lá, a maioria ali talvez não tenha os pais juntos, né? Hoje é muito descartável, vamos dizer assim, os relacionamentos. Então, você como um psicólogo, né, você como formado nessa área, eu queria que você abordasse um pouco sobre essa crise da masculinidade que nós vivemos, se você quiser, claro, se você quiser promover, a gente está bem livre, né, bem Sim. um bate-papo aí com um pouquinho de gente assistindo. Então, e você que está na live também pode participar, mandando sua pergunta. A gente vai responder algumas perguntas que vocês já fizeram, mas só para a gente ter um direcionamento, né, daquilo que a gente dizia, sobre essa realidade. Eu não sei, você falou, seus pais são membros da Canção Nova, então eu acredito que talvez não tenha sido essa a sua experiência. Graças a Deus, meus pais também não. Meus pais são casados até hoje, sempre viveram uma vida íntegra, uma vida correta. Então eu não posso dizer de causa, mas muitos, né, amigos vivem essa realidade. Embora eu não tenha vivido essa realidade, essa crise da masculinidade, ela é muito importante para a gente falar sobre paternidade, né? Eu pensava um pouco sobre isso antes da live começar, e eu ia entendendo exatamente essas questões, o quanto o homem ele foi desconstruindo o papel. Modernidade, a gente fala muito dessa palavra desconstrução, né? A Sim, pós-modernidade usa muito a palavra desconstrução, e a gente foi desconstruindo ao longo de todo o período, né? Aí você falou da geração passada e a nossa nova geração, desconstruindo os papéis do homem e da mulher, de quando de como o homem não é importante, né? O homem é um secundário. O homem ele tá ali para auxiliar a esposa, mas a mãe é importante, a mãe é importante, a mãe é importante. E se você for olhar os livros de desenvolvimento infantil, todos eles vão dizer o quanto é importante a presença masculina, o quanto é importante a presença da masculinidade para a formação, não somente biológica, psicológica, né? Então existe um pacote aí que a gente precisa entender que também é importantíssimo que o pai participe, né? As figuras de apego, né? Aí a gente vai falar de apego não como aquele termo grude, né? Como a gente está acostumado a dizer, entendi. mas a de vinculação mesmo, onde a pessoa vai se sentir segura é o pai e a mãe, né? E hoje, né, atendendo os casos clínicos, etc., eu percebo claramente o quanto uma crise na paternidade, um distanciamento do pai, negligência do pai, ou um pai muito autoritário, um pai que exigiu muito da criança, um pai que exigiu muito daquele adolescente, etc. O quanto essas crises, o quanto essa falta de esse estilo parental talvez aversivo, corretivo, com palavras duras, com palavras de maldição, muitas vezes, o quanto essas coisas, o quanto um pai muito negligente trazem consequências muito grandes para a adultez, né? Para a gente estar aí sofrendo crises de depressão, ansiedade, etc, etc. E quando a gente vai olhar lá atrás, tá lá, né? A voz do pai, a voz daquela figura autoritária ou muito negligente, muito dispersa, que não estava ali para nada, né? E aí eu lembro de um trecho do A Grande Aventura Masculina, onde John Eldredge ele fala justamente isso, né?
o quanto um pai ausente, um pai que está muito ocupado com os afazeres do trabalho, está muito envolvido com essas coisas e deixa a criança viver sozinha, o quanto essa pessoa ela deixa de viver a infância do filho e aí ele gera uma criança inacabada. E aí existe uma frase no livro que eu acho interessante: geram homens inacabados. Né? Então a gente tem essa crise da masculinidade, onde nós não encontramos verdadeiramente um homem que se insira na casa com alguém que é autoridade e que faz essa criança sentir-se segura. Né? O pai é muito importante por isso, né? Porque ele vai trazer essa segurança, essa firmeza, essa palavra, eu tenho alguém a quem recorrer, enquanto a mãe ela é aquele abraço acolhedor, aquele cuidado, aquele carinho, aquela voz e aquela presença que vão dar cuidado para a criança. Não que o homem não cuide, né? Mas a crise da masculinidade está justamente aí. Pós-modernidade que gera muitas masculinidades, né? A gente ouve falar de masculinidades agora, a gente não fala sobre o que é próprio do homem, né? Biologicamente, aí você fala de vista biológico, né? E eu aqui do ponto de vista psicológico. A gente não fala mais do que é biológico, do que é nato, do que nasceu com o homem, né? Não, a gente agora fala de vários tipos de masculinidade, o que você quer vir a sua masculinidade, e aí a gente acaba... Exatamente. E assim, foi interessante você falar dessa realidade do homem, né? Principalmente o homem, ele precisa de um outro homem para formar o seu ser masculino. A mulher, por ter um contato muito grande com a mãe desde sempre, desde o ventre, e assim vai conforme o crescimento, ela tem essa referência feminina sempre, exceto os casos que ela não tem o contato, a mãe ou falece no parto, alguma coisa assim, mas ela tem o contato com o feminino sempre, é natural dela, ela não precisa fazer esforço. A mulher, a menina, ela se torna mulher facilmente, o homem não. O homem ele precisa daquela referência, daquele que ele fala, olha, e é uma das etapas, né, do desenvolvimento psicológico, onde ele fala, beleza, eu não sou a minha mãe, ele vai fazendo se desvincular, eu sou diferente da minha mãe, e ele olha uma pessoa que é totalmente de fora, que até então ele vê a mãe como uma simbiose, eu sou a mesma coisa que ela é a mesma coisa que eu, mas o pai não, o pai é esse de fora que ele fala, cara, esse aqui é totalmente novo, é totalmente íntegro, né, íntegro, inteiro. E aí ele olha para esse pai e fala, eu tenho que ser desse jeito, inconscientemente, mas ele fala, eu tenho que ser desse jeito, então o pai é esse que vai transformando essa criança nesse primeiro momento como uma pessoa individual, um ser que é diferente daquele que é a mãe. Mas o homem, isso faz o pai e a mulher, né? A mãe e a mulher, desculpa, o homem e a mulher, né? A menina e o menino. Mas principalmente o menino, lá na frente, ele precisa desse pai como uma referência. Falou, entendi, eu não sou a minha mãe. Minha mãe é mulher, eu sou homem. Quem é o que eu tenho que ser? Igual ao meu pai. E se esse homem é falho, ou até mesmo omisso, se ele é ausente, essa criança ela fica perdida, ela não sabe onde buscar essa referência. Então, muitas vezes, e aqui eu destaco, né? Porque pode ser que tenham mulheres que nos assistam que são mães solteiras, né? Infelizmente, isso não deveria acontecer, mas é uma realidade recorrente. Então, o que está acontecendo hoje? A mulher ela precisa procurar fora uma referência masculina para essa criança, seja o avô, seja o tio, seja um padre que ela confia, mas esse homem ele precisa ter essa referência. Claro, o pai ele tem muito mais eficácia, porque o pai ele tem essa relação paternal, porém ela é necessária. Sim. Você falava disso, de novo eu lembrei de John Eldredge, exatamente isso. Né? Um homem ele é feito por outros homens, construído por outros homens. É na sociedade masculina em que ele se constrói. Né? E a gente aqui em casa está vivendo exatamente esse período da criança que estranha o fato de não ser mais uma coisa só com a mãe. A gente esses dias estava vendo exatamente esse período de desenvolvimento de Benjamin. Ele estava chorando a todo tempo quando minha esposa saía de perto
Então, é só sair de perto, ele já chora, se desespera, não quer saber mais do meu colo, ele não quer ficar perto de mim. E aí ele entrou realmente em crise e a gente foi, né, pai de primeira viagem, mesmo psicólogo, em casa de ferreiro às vezes espelho, né? E aí, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente foi estudar um pouco sobre isso. E aí a gente estudou justamente essa crise que a criança tem, né, de ausência. Ela percebe que não é mais a mesma coisa que a mãe e que existe uma outra pessoa que cuida dela, né? E aí ela começa exatamente a ter esse conflito só com a minha mãe. Tem outra pessoa, né? Tem outra pessoa nessa casa. E esse conflito dessa criança até se acostumar com esse pai e entender que ele é uma figura confiável, né? Essa pessoa que eu posso confiar. É, Uhum. alguém perguntou aqui qual a idade do Benjamin, ele está com 6 meses, está quase para o sétimo. E ele estava justamente nesse período, né, estranhando o fato de estar comigo, ficava um período comigo, mas já não queria mais, já estava ficando enjoado. Por quê? Porque ele entendeu esse processo. Né? E aí, quando o pai ele se mostra presente, quando o pai se mostra cauteloso, cuidadoso. Não, filho, vem cá, eu vou fazer isso com você, eu vou brincar com você, com você. Essa criança entende que ele pode confiar. Né? Essa pessoa me dá segurança. Essa pessoa me dá tanta segurança e a gente não pode dizer que não é, porque talvez seja o mesmo peso nesse momento. Poxa, essa pessoa tem a mesma segurança, me dá a mesma segurança que a minha mãe me dá quando ela me dá colo, quando ela me dá peito, quando ela me acaricia, quando ela me dá conforto. Esse homem aqui, essa pessoa que parece comigo, não é? Tem a mesma forma que eu, né? A mesma anatomia que eu, ele me inspira confiança. E é nesse momento que o pai precisa estar presente. E é fundamental a presença do pai nesse momento, exato momento, porque assim, como você dizer, o papel do pai é a interdição, é a lei. É o pai que vai direcionar. A mãe é aquela que acolhe, a criança caiu, ela vem, abraça e beija, e não sei o quê. Ela sente essa confiança e esse carinho na mãe. O pai é a lei. O pai é aquele que fala: não, não pode, não pode isso, aqui é o caminho, nós vamos para lá, nós vamos por aqui, isso está errado. Então, o pai, ele é essa presença interditória dentro da vida da criança, só que isso ele não pode ser, como você mesmo já disse, não pode ser uma autoridade sem uma conquista antes. Porque senão vira uma tirania. E aí a criança ela tem um lado negativo. Ela fala assim: nossa, meu pai. Alguns já viveram essa experiência, como eu já. A gente conversava com muita gente, sempre em encontros tal, e atendia. E ainda falava assim: não, meu pai era um sargento dentro de casa, meu pai era um militar. Porque esse pai ele não conquistou a confiança dessa criança. Então a criança ela só tinha a interdição, ela só tinha a lei. E aquele papel que é fundamental do pai, ele se torna corrompido. Por quê? Porque a criança fala: tá, mas esse cara ele só me cobra, esse cara ele só me julga, esse cara só me fala não. Ela não vai saber que esse é o papel do pai. Mas aquele pai que tem a confiança e o amor, essa criança ela vai internalizar o quê? Nossa, se ele está falando não, é porque ele me ama. Eu sei que ele me ama, eu sinto esse amor, então é porque não é o melhor para mim. E é isso que se torna muito mais saudável para a criança. Mas é o que você disse, é fundamental que o homem Exatamente. conquiste essa confiança da criança. Se ele não conquistar, vai ser uma interdição, até mesmo, vou dizer assim, uma capatória. Ela vai castrar aquilo que seria saudável dentro daquela criança. Vai ser só uma interdição pela interdição, e isso também é prejudicial. Então, é o papel do pai ser interdição, mas é uma interdição amorosa. Exatamente. Né? E o interessante, quando você fala dessa interdição, porque a gente até falava mais cedo, né? Sobre os temas que apareceram aqui nas nossas caixinhas de pergunta, Sim. e é exatamente o limiar entre a firmeza e o carinho, né? Porque muitas vezes os pais confundem, os pais acham que a gente vai dar lei, a gente vai... carinho é coisa de mulher, carinho é coisa de menininha. A gente não pode criar o filho assim, porque senão o filho vai ficar afrouxado, vai ficar fresco, vai ficar cheio de mania, vai ficar cheio de desejo, de vontade, todo dengoso. E a gente percebe que não taram carinho,
e até mesmo nas palavras, né? Então, assim, eu sempre recomendo, por exemplo, para os pais que chegam dizer para mim, me perguntando como é que eu lido com minha criança que está indisciplinada, etc. Eu falo, se abaixa até ela, né? Fala com voz firme, com a tonalidade firme, mas entendendo que você é pai, ela é uma criança e que ela está aprendendo coisa. É você quem vai dizer se ela está certa ou se ela é errada e por que ela está errada. Então, é sempre muito importante dar essa dizer, olha, eu não estou te castigando ou tirando esse privilégio ou fazendo isso porque eu te odeio. Mas eu estou dizendo isso porque você precisa aprender que comportamentos inadequados geram consequências indesejadas. Não é uma Sem dúvida. consequência boa para mim, mas também não vai ser para você. Então, quanto mais você se comportar bem, mais consequências positivas virão. E aí essa chave parece que muda, porque o modo de falar, você não precisa ficar fazendo carinho na criança, abraçando ela. Não. É o modo carinhoso de falar com firmeza, com autoridade, mas entendendo. Você, meu filho, e a regra, a lei, quem estabelece nessa casa somos eu e sua mãe. É o rei da Sim. casa, né? E às vezes a gente E tem é essa outra interessante dizer contrapartida, também que né? é Pode interessante continuar. perceber também o que quando isso não acontece, quando o pai não é o interditor, ele cria essa criança frouxa, que é o que o nosso mundo vive muito hoje, né? É um egoísmo muito grande, porque a criança ela não teve limites. Então, o pai quer ser o legalzão, o melhor amigo do filho, né? Não, você não é o melhor amigo do seu filho. O seu filho vai ter um melhor amigo da Exatamente. idade dele ali, mais ou menos. Você é o pai dele. Você vai ser super amigo dele a ponto dele querer confiar todas as coisas em você, e esse é o seu papel. Mas você não tem que ser o melhor amigão do seu filho, tipo assim, não, nós somos brothers, vamos Exatamente. aí e tal. Não, você tem que ser a lei, você tem que falar, aqui não vai dar, assim vamos caminhar dessa forma. Mas, mais uma vez, eu repito, né, com amor, com carinho e conquistando a confiança. Porque se você não faz, se você se torna o brother do seu filho, né, que é até mais para frente na adolescência, sair junto com ele e tal, isso vai ser tão prejudicial para o seu filho quanto você ser só a lei. Porque ele vai encontrar no mundo quem coloca a lei nele. Porque o mundo está cheio de regras. Se ele vai para uma empresa, ele tem que exercer uma hierarquia. Alguém que vai sempre mandar. Se você está lá fora, existem as leis próprias da sociedade que vão interditar ele. Falar aqui você não pode isso, você não pode. E aí vai acontecer o quê? Né? Cria a geração do mimimi. Ah, mas não pode. Exato. Não. Então, porque nunca teve essa interdição dentro de casa. E aí, quando encontra alguém que fala não para ela, ela se desestrutura emocionalmente, ela se desestrutura psicologicamente, e ela acha que todo mundo tem que fazer aquilo que ela tem que fazer, que ela quer fazer. Não, mas a sociedade é obrigada, né? Se eu quero ser uma, né, ter a experiência sexual de uma lâmpada hoje, eu posso, eu tenho que ser, porque a sociedade tem que ser assim. Não, existe uma regra, existe uma lei, existe um propósito. E se você não faz isso com o seu filho também, você está prejudicando lá na frente. Então, deixa para que esse carinho, esse amor, essa permissividade seja para com a mãe. A mãe tem essa característica fundamental na vida da criança, onde ela sempre recorre, onde ela sempre está de braços abertos. E o pai é aquele que, com autoridade, fala: meu filho, eu te amo, eu te respeito. E é assim, é muito louco que eu vejo esse relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com o nosso pai vai refletir muito no nosso relacionamento com Deus. Se nós tivermos um relacionamento sadio com o nosso pai, Deus ele vai ser muito sadio, essa relação muito sadia. Agora, se nós não tivermos uma relação muito boa com o nosso pai, nós vamos transferir isso para Deus. E aí nós vamos ficar com o Deus do Antigo Testamento, que era carrasco, que era castigador. Não um Deus que é um pai, é o meu pai, né? Até muitas vezes essa palavra dói, né? Deus é pai e você talvez não teve pai, ou você talvez não teve um pai tão bom na sua vida. Então, essa transferência, realmente, ela é muito clara e muito concreta. Mas se a gente pegar, voltando ao exemplo de Deus no Antigo Testamento, se você pegar Deus no Antigo Testamento, ele colocava a lei porque o povo era um povo de cabeça dura. É um povo que não respeitava e estava se jogando, né? Estava à beira do precipício e queria pular. E aí Deus falava, calma, não vai pular. Não, mas eu quero, eu sou livre, eu vou pular. Não, não é assim. Então existiam as leis e as regras, e Deus era essa lei, essa figura dessa lei,
porque ele amava o seu povo, ele tinha uma predileção pelo seu povo, então ele queria conduzir o seu povo para a salvação. E aí a gente entende no Novo Testamento essa transição que Jesus fala, calma aí, ele é o nosso pai, ele é o meu pai, é o pai que está no céu, mas é um pai amoroso, e aí a gente faz essa experiência do amor de Deus. Então, até mesmo nessas relações humanas, nós temos essa realidade de transcender para a relação com o divino, né? Isso é fantástico, né? Então, você que é pai, sabe que aquilo que você planta hoje na vida dos seus filhos, independente da vida que você tem, da idade que eles tenham, se é novo de você, né? O Benjamin com 6 meses, Giuseppe com 1 ano e 9, ou se eles já estão com 20, com 30, com 40 anos, sempre o seu relacionamento com eles vai ser reflexo do relacionamento deles com Deus. E isso é interessante. Meu diretor espiritual falava isso para mim há um tempo, né? Ele foi conduzindo alguns fatos na minha história e aí ele disse assim, Igor, você parou para perceber de Deus, Pai? E aí eu me achando o cristãozão, né? Você sempre fala do Espírito Santo, você sempre fala de Jesus Cristo, mas você poucas vezes fala de Deus Pai. Vamos investigar a sua história com seu pai. E aí a gente foi ver alguns fatos, né? E aí a gente foi vendo traços do temperamento do meu pai que batiam com os meus temperamentos e a gente se chocava extremamente, várias vezes, né? Desde até a minha, aí a final da minha juventude, começo aí da vida adulta, eu tinha muitos choques com meu pai, e aí ele foi falando, esse distanciamento do seu pai, da figura paterna, te distanciou também da figura do... E aí eu fiquei sem palavras, eu fiquei sem saber o que falar na hora, eu não conseguia elaborar nada, mas eu fui percebendo que era exatamente isso. Meu pai nunca foi um cara desonesto, ou um cara machista, no sentido de massacrar, de ser uma pessoa autoritária, mas uma pessoa de temperamento muito forte e parecido com o meu temperamento. Então a gente se chocava, a gente brigava muito, a gente tinha muitos conflitos, e esses conflitos iam deixando a gente cada vez mais afastados. E o meu pai era fruto de uma paternidade dura por castigar, que castigava sem perguntar o porquê, que castigava sem perguntar o motivo. Então, quando eu fui entendendo os motivos dele e me aproximo do pai, eu lembro muito vivamente, né, de uma vez em que a gente estava assistindo futebol junto, e era uma coisa que eu tinha um abuso, né, por conta do meu pai ser essa pessoa muito parecida e distante de mim. Minha mãe falou assim, logo no meu noivado, assim, eu estava me preparando para casar, e minha mãe falou assim, eu vivi para ver esse dia de vocês dois sentados no sofá assistindo futebol, né? Então, assim, o quanto essa relação pode parecer, a gente fica ali achando que essas palavras não machucam, de que é uma criança, ele só tem 6 meses, ele só tem 1 ano e 9, ele não vai nem entender o que está acontecendo, ele não entende se eu brigo ou se eu faço carinho, ele entende, a criança entende. Benjamin com 6 meses, 7 meses já olha para mim e já me reconhece, né? Se eu tô cantando lá em cima, né, no quarto, e ele ouve a minha voz, se ele tem peito, ele fica me procurando. Ou seja, ele entende quem é essa figura. Ele entende quem é essa figura. Né? Deixa eu só briga, te que bate. cortar um pouquinho aí, porque eu queria falar sobre uma coisa que Pode eu falar. lembrei agora sobre isso, que é bem, depois você pode... mas existem pesquisas e estudos que dizem que o quê? Dentro do ventre da mulher, pela consistência do líquido amniótico, a voz masculina, que é uma voz mais grave, ela tem uma penetração muito maior que a voz feminina. Então, a criança dentro do ventre, ela já escuta melhor a voz do pai. E quando ela encontra essa voz do pai fora, ela traz segurança.
Então, e mais uma vez, voltando a falar, né, das fases do pai, ele precisa, quando essa mulher está grávida, de conversar com o seu filho, mesmo que para mim era difícil no começo, tipo assim, né, a Sim, gente não muda nada, né, o pai, né, a gente fala assim, o pai só torna pai depois que nasce, porque realmente, você está aqui num dia, sua mulher e sua esposa descobrem que você tá, que vocês estão grávidos, que ela está grávida, e você não mudou nada, você continua o mesmo, e ela já tem uma descarga muito grande de hormônios, e aí ela começa a alterar física e biologicamente. Então, a partir do primeiro dia da gravidez, ela já é uma outra mulher, ela sente dentro dela, então é mais fácil para ela entender que está num processo de mudança. Para o homem, não. Mas eu digo para você é, que vai se tornar pai, ou até mesmo para a gente, né, nas próximas gravidezes, de conversar com o seu filho dentro do ventre, porque ele já escuta melhor a sua voz, isso acalma quando ele está fora. Ele encontra essa voz que ele fala, essa voz estava comigo durante toda a gestação, que ele não entende, né, que é a gestação, mas assim, eu já conheço essa voz me traz paz, me traz segurança, me traz conforto. Então é bacana você dizer desse seu testemunho, porque é realmente isso. Quando a criança ela ouve a voz do pai, ela reconhece. Então mas pode continuar, só um adendo aí. você falando disso, né, foi me lembrando da cena de parto do nosso filho, né? Porque estava tudo programado para ser normal, estava tudo programado para ser um parto natural. A gente tinha feito workshop, a gente tinha feito tudo, a gente estava se preparando para um parto normal, e aí a gente teve que, às pressas, nas últimas ultrassons, assim, nas últimas semanas, acho que 38 semanas, a gente descobriu que precisávamos ir para a cesárea, né? Minha esposa teve insuficiência placentária, a gente precisou correr. E quando a médica da minha esposa perguntou, você quer alguma música, alguma trilha sonora, alguma coisa? E aí minha esposa disse, não, meu esposo vai cantar. E aí, quando eu entrei na sala de parto, eu comecei a cantar na sala e a criança nasceu, o Benjamin nasceu, e quando eu falei com ele pela primeira vez, eu falei assim, ele ouviu minha voz, eu disse, papai tá aqui. Ele se acalmou, né? Ele se acalmou. É Ele não muito falou, forte. ele não continuou chorando. Então, assim, e aí ele foi pro colo, né, da minha esposa, que tava lá meio grogue já na mesa, e depois a gente meio que dividiu, ficou um pouco comigo, um pouco com ela, mas é interessante isso que você dizia, né? Logo no, desde eu acho que a gente descobriu, no outro eu já estava falando com ele, né? Eu já estava falando com ele, já estava cantando para ele. Então eu falava, papai tá aqui, papai tá aqui. Interessante porque a gente contava história para ele, e aí quando a gente falava, vamos contar história, filho? Ele mexia na barriga da minha esposa, e quando eu parava de contar a história, ele parava de mexer. E aí a gente dormia, mas ele reconhecia a minha voz. Então, quando a pessoa fala que não tem importância, ou que o pai, a figura paterna, tanto faz na relação que importa é a mãe, não é assim. Aí, quanto mais presente, por isso que eu sou muito avesso a uma corrente que está vindo aí, de que pai precisa prover, 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 prover. Então, o pai tem que sair de casa, voltar às 10, e de segunda a segunda, e não precisa se preocupar, porque o pai precisa trabalhar e o filho precisa reconhecer que o pai é o provedor. Eu sou muito contra essa corrente, porque eu percebo o quanto a necessidade o quanto o filho exige do pai. Não é claro que você precisa trabalhar, você não vai ficar em casa o dia Uhum. todo, né? Mas o quanto você puder estar em casa, fique em casa. Não é que me cobra isso. Quando eu estou resolvendo alguma coisa, quando estou muito no celular resolvendo alguma coisa, ou acabo me distraindo, ela sempre fala, amor, quando você estiver com o Benjamin, fique com. E é interessante Ó, só muda de porque ele endereço, chuta viu? meu celular. Só muda de endereço, viu? Porque quando se eu tiver demais no celular e ele começa a chorar até que eu. Não, papai, eu tô aqui, eu tô te dando atenção, tô aqui com você. E aí ele para Sim. de chorar e começa a rir. E aí eu fico brincando com ele. Mas eu pegar no celular e passar mais de 2 minutos no celular,
Ou ele empurra, ou ele chuta, ele quer atenção, só a minha atenção para ele. Então isso é muito interessante. Você perceber que a criança reconhece a autoridade e a necessidade de atenção, de carinho do pai. E essa realidade do pai provedor, é claro, é fato, é uma característica do pai e precisa ser assim mesmo. O pai é o provedor, não tem como delegar essa função para a mãe. Então, por mais Sim. que os dois possam trabalhar dentro do lar, e não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, mas essa é a característica do homem, né? O homem, ele é o provedor. Mas eu concordo Sim. 100% naquilo que você disse, porque criou-se essa linha que diz assim, não, o pai, se ele estiver provendo, o filho vai entender a sua ausência lá quando ele tiver 30 anos. Talvez não vai. Talvez ele vai chegar com os 30 anos e ele vai falar, ah, tudo bem, meu pai sempre trabalhou e pode ser que ele faça essa conexão no futuro, mas até lá ele vai Sim. sofrer bastante, vai sofrer com essa ausência do pai, né? Eu, graças a Deus, tive meu pai, trabalhava muito também, meu pai trabalhou sempre em 2 empregos para cuidar da gente, então de manhã ele trabalhava durante o dia, trabalhava em um, e à noite ele ia dar aula para que a gente pudesse ter uma bolsa numa escola particular, então ele dava aula em troca da bolsa. E isso eu sei hoje. Eu sei claramente que isso foi o melhor que meu pai poderia fazer pela gente. Tipo assim, se hoje eu sou o homem que sou, se eu sou capaz como sou, foi porque meu pai fez de tudo lá atrás para que a gente pudesse viver. Mas eu não posso negar também que durante a minha infância, a ausência dele muitas vezes era prejudicial. Então, quantas vezes, por causa de um trabalho, por causa de uma viagem que ele fazia, eu ficava doente em casa, né? Eu tinha febre. E quando ele voltava, tudo se cessava, né? Então, muitas vezes, era uma febre emocional. Meu pai não está em casa. E por mais que eu, como criança, eu sabia que ele estava trabalhando, sabia que ele estava conquistando sustento, mas era uma necessidade que eu tinha naquele momento. Isso eu tinha 9, 10, 11, 12 anos. Hoje, como adulto, como pai e provedor, eu vejo o que o meu pai fez eram várias vezes atitudes heróicas, né? Quantas vezes meu pai, né, dormiu na rodoviária porque não tinha condições de pagar um hotel para poder pegar aquele dinheirinho que sobrava dar dentro de casa. Então, eram atitudes heróicas, né? E louvado seja Deus que ele fez isso, porque também me formou homem, né? Como homem mesmo. Mas eu não posso negar que essa ausência também não foi tão positiva assim, como tipo assim, faça só isso, viva essa sua realidade que seu filho lá na frente vai consertar. Não, acho que precisa existir um meio termo. Existe assim a realidade do pai provedor, mas o pai também é o protetor. Então, o pai é a característica natural do pai ser protetor, e você não protege ninguém se você não estiver do lado. Não adianta você ligar o telefone e tá acontecendo uma situação na sua casa e falar assim, amor, eu tô te protegendo, tá? Ou com seus filhos, eu tô te protegendo. Tá, mas você não tá aqui, cara. Cadê você do meu lado? Então, existe essa realidade. A criança tem que entender, ok, papai foi trabalhar, mas o papai me protege quando ele tá em casa. Quando ele tá aqui do meu lado, ele é o meu protetor. Então, são coisas que se complementam. São coisas que se ajustam e que precisam ser equilibradas. Nem só o protetor, nem só o provedor, e aí eu já abro um pouco mais, né, amplio um pouco mais, mas é papel do pai também ser o líder dentro do seu lar. Então, por isso que nas tribos e antigamente sempre o homem é o líder, né, o rei, é aquele que, agora me fugiu o nome, não é o pajé dos índios, mas assim, aquele que tem a liderança. Então, e outra coisa é o líder espiritual também. O pai é o O líder cacique. espiritual, o cacique, disso, bem lembrado. Então, o cacique era um homem, então o rei sempre foi um homem, existia a rainha, mas era o rei que era o que mandava, o que ordenava. E na igreja a gente vê, é um papa, é um homem que está à frente, sempre essa liderança. O homem sempre espera essa liderança, a sociedade sempre espera essa liderança de um homem. É, e aí a liderança espiritual também. Então é um padre, é um pajé, ou era um sacerdote antes, né, de Jesus vir para os judeus. Então sempre tem essa referência masculina. O homem precisa ser a liderança espiritual da sua casa, né? Então muitas vezes nós delegamos erroneamente essa função para a mãe, dizendo, né, porque até então sempre foi assim, nossas mães que iam para a igreja, que iam rezar o texto, que iam para o grupo de oração, e os nossos pais ou acompanhavam, ou até mesmo muitas vezes ficavam em casa, mas aquele pai, existe um estudo que diz, né, eu não
já não me recordo, faz um bom tempo que eu li sobre esse estudo, mas dizia assim, a porcentagem de uma família que se converte quando a mãe vai para a igreja, vamos supor, eu vou colocar porque eu não lembro mais o valor, mas é 40, 50%. Quando é o pai que é o líder e leva essa família para Deus, é 80, 90%, porque a eficácia é muito maior. Quando aquela família que tem o seu líder também no lado espiritual, essa família o segue, essas experiências são concretas. Eu até, uma vez, eu vi, acho que o Tiba falando sobre isso num vídeo, achei o termo interessante, né? E aí eu fui começando a me apropriar desse termo, né? Do sacerdócio do lar, né? O homem é o sacerdote do lar. É ele quem, e aí eu até colocava num post hoje, né? Pedindo a São José que me dá de celebrar as liturgias do meu lar. Não é porque como nós vivemos um sacramento do matrimônio, enquanto o padre celebra o sacramento da Eucaristia. Né? E nós, na nossa casa, somos esses responsáveis por celebrar as liturgias. A liturgia da hora do sono do bebê, a liturgia da oração. Né? Você ia falando sobre a presença masculina e a conversão masculina, o quanto ela pode arrastar, e é exatamente isso. Quando o homem ele consegue orar, quando o homem ele lidera a oração da casa, quando ele reúne a família e diz, vamos orar hoje, vamos rezar hoje, vamos fazer isso, vamos à missa juntos, e o pai é quem orienta, é quem coordena, é quem toma esse cajado nas mãos e lidera a família, a mãe vai junto, o filho vai junto, o filho vê esse espelho. Eu via na internet de um homem prostrado, orando, e o bebê do lado, realmente fazendo uma oração, né? Imitando o pai. Mas é exatamente isso que acontece. Né? Se você não reza, se você não busca a Deus, como é que você vai querer que o seu filho busque a Deus? Exato. Como é que você... E aí, muitas vezes, a gente vê as crianças entrando na catequese, crisma, por protocolo, porque tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que ter todos que você vai colocar no seu passaporte, né, de todos os lugares que você já foi, já visitei esses sacramentos todos aqui, pronto, já posso ir para o céu, né? Como se fosse algo assim. E o pai não vai para a confissão, o pai não vai para a Eucaristia, mas obriga o filho a ir para a igreja, obriga o filho a ir para a Eucaristia, obriga esse jovem vai ter lá na frente de ir para a Eucaristia ou de ir para a Crisma, se ele não tem essa referência em casa, se ele não tem uma missa direito. Né? Então, é essa liderança que você falou mesmo. Né? O quanto é importante que o homem exerça esse papel e chame mesmo, faça esse chamamento. Nós estamos aqui nesta casa para celebrar as liturgias, seja a oração, seja a hora do sono, a hora de brincar, tudo deve ser sagrado dentro do lar. Né? Dentro da porta da casa para dentro, tudo que você faz deve ser sagrado, deve ser consagrado a Deus. E você, né, junto com sua esposa, mas é você quem lidera, é você quem celebra, é você o sacerdócio desse lar. Muito bom essa realidade. E uma outra coisa que eu queria abordar dentro dessa realidade também de ser o sacerdote, de ser esse líder espiritual que você foi falando, quando eu entrei para a Canção Nova, eu entrei no desejo de ser padre, né? Então eu fiz um caminho e durante 2 anos, 3 anos quase, eu fiz esse caminho querendo ser sacerdote. Não cheguei a fazer o seminário, não cheguei a entrar para o seminário, mas tinha um padre que nos acompanhava, que era nosso formador, e ele dizia assim: qual padre você quer ser amanhã? Você, eu quero ser um padre que celebra, um padre que é do povo, um padre que é piedoso, enfim. Qual é a característica do padre que você quer ser amanhã? Ele falou, então comece a vivendo hoje como seminarista. Então, não adianta você deixar para quando eu for padre eu tenho essa realidade. Não, viva hoje. Então, para aqueles que ainda não são pai, que teve uma pergunta dessa, como se preparar para ser um bom pai, né?
Seja um bom pai hoje, mesmo que você não tenha o seu filho aí no seu colo. Você tem um rapaz que até colocou assim, eu nem namorada tenho ainda, né? Mas ele já, que bom que você já está preocupado em querer ser um bom pai. Eu tenho certeza que o seu filho já está ganhando. Independente quando ele vier, você já vai estar bem melhor quando ele chegar. Então, seja hoje, né? Se eu quero ser um bom pai para o meu próximo filho, eu já tenho que ser hoje. Se eu quero hoje, concretamente, ser um bom pai para o Giuseppe, eu preciso urgentemente, né? Ser ontem, né? Posso nem ser hoje, para ele tem que ser ontem. Então, é no exercício para que aquilo se torne uma virtude, né? A virtude, ela é o exercício constante de uma determinada ação que daqui a pouco se torna leve, que se torna prático, se torna automático dentro de você. Então, viva hoje, né? Viva bem o hoje. E é providencial de estarmos no dia de São José. Eu morei na França durante 2 anos e nós moramos no único lugar que a igreja reconhece que São José apareceu, bem do lado. Nós morávamos a meia hora, né? Chama Cotignac. E ali a gente foi algumas vezes e eu vivi uma experiência muito forte. Na minha vida, sempre São José sempre esteve muito presente, né? Mas ali eu vivi uma experiência muito forte com São José e eu falava, né, que a gente fala, o São José é o homem das virtudes, né? E eu falava assim, São José, eu quero ser como igual a você, assim, né? Quero ser como você, um pai virtuoso. O Giuseppe ainda não tinha nascido. E São José colocou no meu coração. Então, se você quer ser um homem virtuoso como eu, comece vendo uma de cada vez. E aí eu falei, nossa, é isso. Não adianta eu querer ser como São José, que eu não vou conseguir ser em tudo. E aí, cada dia 19 de março, dia de São José, eu faço a experiência de, daquele ano, escolher uma virtude de São José para que eu possa viver durante aquele ano. Então, naquele ano eu vivo, porque daí no outro ano eu vou continuar a viver, mas eu vou acrescentar uma outra. Então, daqui a 30 anos, será muito mais próximo de São José a minha vida de virtudes e de vivência do que hoje. Então, esse ano eu escolhi a virtude de ser o provedor, né? São José foi o provedor da Sagrada Família, né? Então, se Jesus chegou aos 33 anos, né, aos 30 com a sua vida pública, foi porque São José estava sempre ali provendo, né? E mesmo na sua infância ali, porque a gente não tenha dados históricos e tenha relatos, mas que a tradição vai dizer que São José foi aquele homem trabalhador, homem justo, homem fiel, e tem várias músicas que a gente canta, mas ali, esse ano, eu escolhi a experiência de ser o provedor do meu lar. Então, que São José, nesse dia especial, nos acompanhe nessa jornada, nessa linda caminhada de sermos pais, que realmente nós possamos pedir a intercessão dele, ele que foi sempre devoto de sua família, né? Sempre foi responsável para com a sua família, sempre não foi negligente. E eu tenho certeza que se Jesus ele foi quem foi porque também teve São José como seu modelo, seu espelho. Porque na primeira infância foi ele que fez essa transição. E depois, já na infância, ele falava assim, cara, quero ser como esse homem aí. É muito, muito bonito nas ilustrações de São José ensinando o ofício de ser carpinteiro com Jesus, assim, várias ilustrações que a gente vê. E eu imagino que tenha sido assim mesmo, né? Que São José tenha feito esse passo a passo com Jesus ali, e Jesus foi se tornando homem, né? Porque ele já era Sim, Deus, mas ele aprendeu a ser homem. Ele aprendeu a ser homem com quem? Com sim, São José. Então, se o Filho de Deus, se o próprio Deus aprendeu a ser homem como José, nós podemos também ser, né? Então, essa referência muito perfeito. grande que eu trago dentro do meu coração, É na isso. minha vida, na minha história, e deixo aqui também, porque eu tô, você já viu que a gente está encerrando, porque já está quase chegando quase uma hora aí, e o Facebook, o Instagram vai cancelar aí. Mas eu queria que você desse também uma palavra final para aqueles que nos assistem, porque muitas vezes parece ser desencorajador, né? Tipo assim, cara, mas é muito difícil ser pai, né? Tem muitas qualidades que eu tenho que ter e ainda não sou. Mas não, que a gente continue e persevere, né? Exatamente. Hoje eu falava exatamente, hoje eu postava, né, e eu ia imaginando exatamente isso, porque para os judeus isso era muito marcado, né? O homem era o responsável por educar na fé, né? Então, Jesus aprendeu da Torá, da verdade de Deus, da revelação mística de Deus ao homem, embora ele já soubesse, né, de alguma forma, porque ele era Deus, ele aprendeu com São José.
Então, todas as coisas, o caminho, o traçado, como fazer, né, do Gênesis até ali os livros dos profetas, Jesus aprendeu com São José, ele leu com São José. Então, essa figura de ser mesmo uma autoridade na casa, eu até falei, né? Eu imagino São José entendendo que Jesus era o Filho de Deus, mas era filho dele, e tendo que falar, meu Deus, como eu vou de agora? Eu vou ter que ter muito mais mesas para fazer, mais cadeiras para fazer, eu tenho que fazer mais coisas para colocar mais água no feijão, né? Mais feijão na panela. Eu preciso prover mais. Preocupação mundana, né? Imanentista, mas com aquele que é previdente, aquele que confia na providência divina. Então a gente precisa ter muito esse espelho. Né? São José como modelo, ele que é modelo de homem e de santo, aprender em todas as coisas, irmãos, como São José. Se nós queremos ser santos e achamos que Jesus é a luz, eu não vou conseguir ser como Jesus. Né? Comece pequeno. Comece querendo ser como São José. E certamente nenhum homem soube melhor ser santo, justo e bom abaixo de Jesus, senão São José. A ser Uhum. pais, né? Nós aprendamos a ser sacerdotes do lar, nas maiores dificuldades, porque não é fácil mesmo. Você disse, não é fácil mesmo. É difícil ser pai, é desafiador acordar nas madrugadas. Quando você está no melhor, você ainda vai ter um dia de trabalho pela frente. Você vai precisar render no outro dia para trabalhar e para trazer o sustento para casa. Mas a sua esposa está cansada também, né? A sua esposa, então que você tenha, E talvez seja até pior, porque ela você que vai ser continua pai, aqui. você que já é pai, você que acabou de descobrir que você seja santo e se ele é o melhor modelo. Ele é a melhor forma de ser um bom pai, de ser esposo, pai e provedor. E eu queria dizer a todos que Deus nos abençoe nessa caminhada, porque ela não termina aqui, ela só começa, né, quando a gente tem consciência de como devemos ser para com nossos filhos, mas busque o conhecimento. Winnicott, tem muita linha da psicologia que vai abordar essa questão da paternidade. Tem livros, como você Sim. diz, A Grande Aventura Masculina. Eu li faz um bom tempo também, O Silêncio de Adão, para nós que somos homens cristãos, mas busque o conhecimento, né? É ele que nos ajuda a ser melhor. Então, não adianta a revelação esperar e acontecer e cair do céu. Não, vai atrás, né? Vai atrás para que você dê o melhor para o seu filho, né? Dê o melhor para a sua filha, para aqueles que Deus te confiou. É isso. Sim, é isso. Você falou dos livros, eu li, não sei, vai ficar meio apóstolo, né? Esse livro é da editora Caritas e tenho muito entre nós também, né? Eles me ajudaram muito nesse processo de descobrir a minha paternidade, né? E tirar isso de dentro para fora, né? Eu acho que é isso mesmo. Deus abençoe você, viu, Guilherme, por tudo que você nos trouxe, por você ter contribuído essa live. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que são nossas experiências, né? Mas estamos juntos, sempre quiser, estamos aí para fazer um pouquinho mais, estender um pouquinho mais aí essa conversa. Tá certo? Deus abençoe você, sua esposa, o Benjamin também, e os outros filhos que virão. Que Deus possa te dar a Amém. graça de ser como São José, ser espelho. Eu acho que só a nossa decisão em querer sermos melhores já nos coloca no caminho, né? Eu queria mandar um abraço para a Sim. galera aqui que está mandando mensagem. Primeiramente para minha mãe. Minha mãe está assistindo a live, está dizendo que meu pai está lá. Sim, tem muita Obrigado, gente viu, mãe, acompanhando aqui. pela vida. Obrigado por vocês me formarem um homem de Deus. Vocês sabem que se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje falando desse jeito, né? Se tudo aquilo que eu sou, a minha base é porque eu tive vocês. Agradecer minha esposa que esteve aí interagindo, mas agradecer, ó, tem o Elvis, tem o Lucas Chagas, tem o Rafael,
Tem aqui Tem também, uma cadê o galera outro? aqui O Alisson, interagindo. tem o Edson. Minha esposa Hoje. também Então, apareceu aí. Deus abençoe. Muita gente, a Lauren Kister. Então, são muitas pessoas que eu só tenho a agradecer também, porque você Deus parou um abençoe pouquinho vocês que entraram. para nos ouvir, né? A live vai estar no Sim, YouTube, a sim. gente vai colocar depois, então a gente dispara aí. E uma ótima noite, que vocês possam, Sim. como São José, naquele sonho de São José, incomodar o Espírito essa noite para que vocês possam ser melhores pais, melhores homens, para suas esposas, para os seus filhos e para a sociedade. Amém. Guilherme, eu quero também, né, a da esposa, Giuseppe. Vocês, eu já falei para você há um tempo atrás, vocês fizeram parte do nosso namoro, né, as pregações de vocês no Revolução Jesus. Eu assistia, mandava para ela, assiste aí, e a gente ficava ali interagindo, aprendendo com vocês. Quando se casaram no dia do nosso aniversário de namoro, então tudo o que vocês vivem reflete em nós. Obrigado pelo e pais, né, e esposos, vocês formam uma família linda, santa, e nós nos espelhamos em vocês certamente, muitos outros que seguem vocês também, certamente se inspiram, se espelham em vocês. Muito obrigado por você ter conversarmos. Amém. Reze por nós, para que nós possamos sempre estar na vontade de Deus, que ela é o nosso lugar, é o nosso país. Amém. Amém. Um abraço. Deus abençoe.